E agora abre de novo, Júnior, pra gente, que nós vamos falar sobre cetoacidose diabética versus síndrome hiperesmolar hiperglicêmica. Lembrando que isso, antigamente, nós chamávamos de estado hiperesmolar hiperglicêmico. Estado hiperesmolar hiperglicêmico. O que que acontece? Não cetônico. Gente, vamos pensar numa coisa. Vamos caracterizar diabetes mellitus, tá? Nós temos a diabetes mellitus tipo 1 e nós temos a diabetes mellitus tipo 2. Nós temos mais outros tipos, que, por exemplo, isso é a LADA, né, que é um tipo de diabetes autoimune latente. Alguns autores consideram a diabetes 1,5, tá? Ela é geralmente autoimune e idiopática, ou seja, que ela não surge necessariamente ligada a algum fator etiológico somente, tá? Então a gente chama de idiopático. Desculpa. E a diabetes gestacional, que é uma coisa totalmente diferente, que é justamente por causa da carga fetal, a carga gravídica, que acontece realmente uma desorganização do ponto de vista metabólico da mulher entre a 24ª e a 28ª semana, tá? Ou seja, se a mulher tiver uma alteração da glicemia anterior à 24ª semana, isso aí há de se considerar que ela já era pré-diabética antes da gestação, tá? Então, entre a 24ª, a partir da 24ª semana, é interessante que se façam os testes de glicose, de tolerância de glicose. Isso são todos os nossos... então, no Ministério da Saúde ele orienta isso, enfim. Então, diabetes gestacional é uma outra coisa. Falando quando a gente fala de diabetes mellitus, a gente fala principalmente de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. O que ocorre? Na diabetes tipo 1, ela geralmente tem início em crianças, adolescentes e adultos jovens. O que acontece na diabetes tipo 1? Há uma incompetência das células beta-pancreáticas que produzem a nossa insulina. Olha só, vou dar essa... Pega o código aí. Pega o código. Vamos amassar. Instala o drive do concurso público, da aprovação do concurso público. Instala o drive aí, olha só. Na diabetes mellitus tipo 1, nós temos justamente uma ausência da produção de insulina. Isso é muito interessante que você compreenda. Qual é o papel da insulina, Juan? A insulina, ela pega a glicose que está circulando no nosso corpo e ela joga para dentro da célula, tá? Joga para dentro do músculo. Então a insulina, ela capta isso e vai jogando para lá, tá? Essa insulina, essa glicose que está em excesso, já vem um outro hormônio que vem ali fazer o tecido adiposo, o glucagon, glicogênio, enfim, que é uma outra coisa, tá? Quando nós vamos queimar a gordura, o que acontece? Quando você queima esse depósito, tá? Você queima, além dessa tua reserva, tá? Ou seja, você ingere o açúcar, o carboidrato, tá? Eu estou colocando o açúcar, a glicose, assim, de uma maneira geral, não puramente o açúcar, mas qualquer tipo de carboidrato, ele complexo ou não, tá? Então nós temos aí uma incompetência da ausência da insulina, desculpa, não incompetência, uma ausência da insulina em estar colocando essa energia para dentro do nível celular. Guarda isso. Incompetência das células betas pancreáticas em produzir a insulina. Beleza? Fechou. Então nós temos uma ausência de insulina. E o que acontece? O corpo começa a utilizar os teus depósitos de insulina e ele começa a produzir corpos cetônicos a nível do hepático, a nível do fígado. Então há nessa queima um aumento do que nós chamamos de ácido lático. Então, essa queima, inclusive em situações extremas, nós temos aí o acúmulo de ácido lático, né? Então, aquelas dores que nós temos pós-exercício, enfim, geralmente é um acúmulo de ácido lático dentro dos feixes musculares, tá? Então, isso a nível maior, a nível de todo o organismo, esses corpos cetônicos, através do ácido lático ali, que acontece a nível hepático, eles ficam circulando no teu organismo.
tá? Guarda isso. Diabetes mellitus tipo 1, ausência de insulina, incompetência das células betas pancreáticas. Tanto é que são características muito diferentes. Geralmente é emagrecimento, distúrbio de crescimento, questão súbita. Se só descobre, por exemplo, o menino tem polifagia, mas ele não aumenta peso. Então tem outras características em relação a diabetes mellitus tipo 1. Diabetes mellitus tipo 2, insulino dependente obrigatório, tá? Insulino, todo paciente mellitus tipo 1 é insulino dependente obrigatório. Ele vai usar insulina pro resto da sua vida. Perfeito? Passa diabetes mellitus tipo 2. Diabetes mellitus tipo 2, ela é uma doença insidiosa. Ela é um acúmulo de muitos anos de vários fatores, tá? Então nós temos aí desde sedentarismo, nós temos aí o aumento, por exemplo, da gordura abdominal, aumento de IMC, do índice de massa corporal, nós temos o fator genético, nós temos o fator que está indicado ao fator genético, que por exemplo, em populações, principalmente populações latinas, tá? Tem uma tendência, indígenas também tem uma tendência exagerada a essa condição de desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2. Geralmente se dá a partir da fase adulta e está relacionado ao que nós chamamos de síndromes metabólicas, tá? Justamente por essa questão da obesidade, do aumento da gordura corporal, e ele tem os sintomas clássicos. Eu vou colocar esses sintomas clássicos só por uma questão de acadêmica, tá? Mas ela, na prática, ela nem sempre se dá de uma forma muito hermética, ou seja, que aquilo tem que seguir, se não tiver um desses sintomas, não fecha a questão do diagnóstico de diabetes, que é a polidipsia, a polifagia, a poliúria e, na fase já de instalação da diabetes, a perda de peso, tá? Que isso acumula também com o aumento dos níveis de glicose, tá? Polifagia, que é o aumento da vontade de comer desesperadamente. Polidipsia, que é justamente a questão do aumento da ingesta hídrica, a boca seca, a necessidade de beber água toda hora, tá? E, consequentemente, a poliúria, tá? O nosso organismo ele tenta expulsar parte dessa glicose também pela urina, tá beleza? Então esse paciente ele já tem um outro tipo de característica. Ele não é insulino dependente, ele não é um paciente que ele tem o uso de insulina obrigatório. Então nós trabalhamos com normoglicemiantes e hipoglicemiantes orais. Hoje, inclusive, nós estamos com as canetas, né, que são utilizadas hoje para emagrecimento, mas eles são aprovados originalmente para o uso do controle da diabetes tipo 2 e também para a obesidade, mas principalmente para o uso da diabetes tipo 2. Então, o Victoza, o Saxenda, o Ozempic, o Mounjaro. O Mounjaro ele foi especificamente para a obesidade, mas o Ozempic também entra nisso. Então, já tem uma gama maior, né, de tratamento em relação a isso, tá? Então nós temos os hipoglicemiantes orais, como a glibenclamida, a glicazida, nós temos que é o Jardiance, que também aumenta a excreção da glicose pela urina. Nós temos, e aí acho que o Júnior vai trazer também uma pessoa para trabalhar hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, mas já adiantando para vocês, e eu espero que vocês estejam gostando aqui, que é justamente esse tipo de situação, e trazer também um normoglicemiante, que é a metformina. Lembrando também que na diabetes mellitus tipo 2, há uma relação muito próxima, justamente como síndrome metabólica, a síndrome de ovários policísticos nas mulheres é uma tendência. Inclusive, há um protocolo de tratamento com a metformina. Beleza, Júnior? Júnior, vamos lá, Júnior. 9,6. Já falei da diabetes tipo 1, paciente que não produz insulina, insulino dependente, células betas pancreáticas que não produzem insulina, tá? Adulto jovem, adolescente, criança, tá bom? Corpos cetônicos, lembra disso. Diabetes tipo 2, poliúria, polidipsia, polifagia e perda anormal de peso, tá? Perda inexplicável de peso, acompanhado pelo aumento do nível de glicose. Síndromes metabólicas, síndrome de ovário policístico, fatores genéticos, sedentarismo, obesidade.
Beleza? E o que é que nós temos aqui? Não é um insulino dependente obrigatório. Beleza. Abre para mim, Júnior. Vamos lá. Olha lá. Então, eu tenho aqui CAD versus SHH. Cetoacidose diabética. Definição. Ausência ou quantidade acentuada, inadequada de insulina. Ah, gente, eu preciso falar para vocês uma questão importante, tá? Apesar do paciente não ser insulino dependente obrigatório, você tem uma ausência da insulina na diabetes tipo 1, mas você tem uma incompetência da insulina no diabetes tipo 2. Ou seja, você tem uma forçação tão grande do hormônio, da secreção de hormônio, que essa insulina ela começa a ficar incompetente. Ela tem a secreção, mas a ação dela fica diminuída. Lembrando também que nós temos algumas manifestações que nós chamamos de acantose nigrans, tá? Que geralmente é o escurecimento da região do pescoço, das articulações, que é justamente um dos fatores de que nós chamamos dessa incompetência de insulina, tá? Nós chamamos essa situação que ela pode desencadear justamente essa manifestação. Vamos abrir de novo, Júnior? Então, nós temos aqui na cetoacidose diabética ausência ou quantidade acentuada inadequada de insulina, tá? Ausência ou quantidade acentuada inadequada de insulina. Estado hiperglicêmico, ou seja, aumento do controle da glicemia, acidótico com acidose e depressão de volume, ou seja, desidratação. Esse paciente começa a urinar muito, tá? Lembrando aqui, atenção, mais comum no diabetes mellitus tipo 1. Inclusive, muitos de diagnóstico em crianças em diabetes tipo 1 se dá através dessa crise de emergência que nós chamamos de cetoacidose diabética, né? Às vezes a criança está ali andando de bicicleta, o moleque virado nos 600, geralmente cai, convulsiona, tem algum tipo de fator estressante. Vamos olhar aqui quais são as sintomatologias, tá? Náusea e vômito, dor abdominal, taquipneia, hálito cetônico, atenção, hálito cetônico, fadiga e fraqueza, hiperventilação, ele começa a ventilar muito, a aumentar a taquicardia, convulsão ou vusão turva. Convulsão não se dá no estado hiperesmolar hiperglicêmico, tá? Nós temos o que é a convulsão e a visão turva? É diferente das convulsões focais, são como se fosse um pequeno mal, né? Então é muito diferente dessas convulsões de manifestações tônico-clônicas, né? Do paciente mesmo ali tendo manifestações mais clássicas, como epilepsia, por exemplo, entendeu? Mas aí é um estado convulsível, tá? Arritmia cardíaca, alteração do nível de consciência, aumento da diurese e desidratação e respiração de Kussmaul. Gente, olha só, nessa fase aqui da cetoacidose diabética, nós temos um nível de glicemia que ele se dá a partir de 250 miligramas por decilitro. 250, esse paciente já pode ter uma manifestação de cetoacidose diabética, tá? Então não precisa estar com aqueles 600, 700 de nível glicêmico para ele ter cetoacidose diabética. Guarda isso, guarda isso, guarda isso. Importante, 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 tá bom? Respiração de Kussmaul, Juan. O que é a respiração de Kussmaul? Ela é uma respiração que ela se dá dessa maneira. Pode abrir lá, Júnior. A respiração de Kussmaul, ela é uma pausa após uma inspiração prolongada, pausa, expiração prolongada, pausa. Inspiração prolongada, pausa, expiração prolongada, pausa. Essa aqui que é uma respiração de Kussmaul. Como é que funciona? É assim, ó. Respira, inspira, parou, expira. O paciente geralmente está com nível comatoso de nível de consciência e essa respiração de Kussmaul, ela é muito característica da cetoacidose diabética, tá? Beleza? Síndrome hiperesmolar hiperglicêmica não cetônica.
Na minha gravidez, meu pescoço ficou muito escuro. O Joanice colocou aí. Interessante. Fiquei com diabetes na gravidez, olha só. Gilmar Reis, boa noite. Vamos fazer essa aula gratuita. Bacana. Show, Gilmar. Tamo junto. Vamos para síndrome hiperesmolar hiperglicêmica. Vamos lá. Principais causas. O nível de insulina está muito baixo para impedir a hiperglicemia, porém, está autossuficiente para evitar a degradação de lipídios. Ou seja, ele existe a insulina circulante, por isso que ele é mais comum na diabetes mellitus tipo 2, tá bom? E o tratamento é semelhante ao cetoacidose diabética. Hidratação, meu amigo. Hidratação, insulina, hidratação, hidratar esse paciente. Fazer com que, por exemplo, através das nossas ações, você possa ajudar a eliminação da glicose na própria urina, tá bom? Então, é hidratar esse paciente, usar a insulina. No caso da síndrome hiperesmolar hiperglicêmica, a gente inclusive usa a bomba de insulina, tá? Está se usando cada vez mais a bomba de insulina endovenosa, tá? Com a insulina regular, diretamente no nosso controle, bem interessante. Tá? É um controle que a gente tem utilizado cada vez melhor. Então, bomba de insulina nesse paciente, é controlar a glicemia de meia em meia hora, de 15 em 15 minutos, se for possível, entendeu? Então, isso é muito interessante que a gente possa acompanhar. Hidratação do paciente e, claro, coisa só o curso BM pode trazer para você, tratar a causa. É bem interessante que a gente coloque que, geralmente, o que causam tanto a cetoacidose diabética ou o estado hiperesmolar hiperglicêmico são fatores orgânicos estressantes. Infecções, AVC, infarto, qualquer tipo de situação que venha a ser um fator orgânico estressante, esse paciente tem uma desorganização metabólica e pode desenvolver tanto a cetoacidose, muito mais comum na diabetes mellitus tipo 1, ou uma síndrome hiperesmolar hiperglicêmica não cetônica no diabetes tipo 2. Meu amigo, já pensou tu chegando lá no pronto atendimento, na UTI que tu trabalhas, aí vem um pessoal, não, o cara tá com cetoacidose diabética, aí tu vê nível glicêmico de 600 a 800 miligramas por decilitro. O paciente, diabetes mellitus tipo 2, e tu olhar assim para a cara dos profissionais e dizer assim, não, isso aí é uma síndrome hiperesmolar hiperglicêmica não cetônica. Caramba, Júnior! Arrebentou, meu irmão. A gente falou, tu aprendeu onde isso? No curso BM. Quando eu passei no concurso aqui, ó, antes de eu ser concursado, que vocês vão ser concursados do estado do Amapá, vocês vão ser concursados onde você quer que estejam, e vocês vão conseguir alcançar esses objetivos. Então isso é interessante. Sinais e sintomas. Náusea e vômito também, tá? Reação vagal, dor abdominal, taquipneia e taquicardia. Opa, taquicardia não é um sinal da cetoacidose diabética, tá bom? Febre e hipotensão, fator estressante, tá, gente? Fadiga e fraqueza, poliúria, não está presente a poliúria aqui, inclusive a gente tem que estimular isso com hidratação. Alteração do nível de consciência, desidratação e convulsões focais, tá bom? Beleza, galera? Vamos lá. Continuando aqui para a gente fechar essa situação, mas eu chamo a atenção para um detalhe aqui no final. O mais importante está aqui no final. O pessoal está conseguindo ver bem aí, Júnior? Ficou meio claro, né, rapaz? Desculpa aí. Comparação entre cetoacidose diabética e síndrome hiperesmolar hiperglicêmica não cetônica. Vamos lá. Característica da cetoacidose diabética. Pode ocorrer no diabetes mellitus tipo 1 ou no tipo 2, mais comum no tipo 1. Omissão da insulina, estresse fisiológico, infecção, cirurgia, acidente vascular encefálico ou infarto. Início rápido, tá? Menor de 24 horas. Níveis glicêmicos, geralmente até 250 miligramas por decilitro, por volta aí. pH arterial. Opa, nós temos aqui uma acidose, 7,3 de pH. Júnior, olha aqui, Júnior. Júnior, nós temos pessoas assistindo agora. Eu quero dizer para vocês que quem continuar na aula, compartilha e diz assim, meu irmão, ele vai falar sobre gasometria arterial. E o que eu vou falar para vocês de gasometria arterial vai ser uma coisa tão simples e tão fácil
que você nunca mais vai esquecer gasometria arterial na tua vida. Na tua vida. Você vai acertar todas as questões de gasometria arterial e quando você estiver trabalhando, você vai ser melhor do que 85% dos seus colegas. Você vai aprender aqui agora sobre gasometria arterial, tá bom? Então, cetonas séricas presentes na urina, osmolaridade, que é uma questão, inclusive, de homeostase, tá? Então, de 300 a 350, isso aqui geralmente não cai, tá bom? E o nível de ureia é elevado, mas não é tão interessante. Mas aqui, ó, síndrome hiperesmolar hiperglicêmica pode ocorrer no diabetes tipo 1 ou no diabetes tipo 2, mais comum no diabetes mellitus tipo 2, particularmente em idosos. Juan. Pode abrir, Júnior. Olha só, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. No caderno de saúde pública, é o caderno de atenção básica, número 36, se eu não me engano, ele é um caderno de atenção básica que ele fala sobre diabetes mellitus. Esse caderno, ele fala que síndrome hiperesmolar hiperglicêmica, inclusive ele fala como estado, tá? Estado hiperesmolar hiperglicêmica, ele está justamente que ele não ocorre no diabetes mellitus tipo 1, somente no diabetes mellitus tipo 2, tá? Então, só ter um pouquinho de cuidado, porque se vier na tua questão, dá pra gente derrubar isso, anular essa questão. Mas se vier na tua questão dizendo, olha, síndrome hiperesmolar hiperglicêmica ocorre somente em diabetes mellitus tipo 2, está dentro do manual do Ministério da Saúde. Entretanto, as novas pesquisas, elas podem trazer que também pode ocorrer no diabetes mellitus tipo 1. Beleza? Tá? Também estresse fisiológico, tá? Mas nós não temos aqui uma omissão de insulina. Infecção, cirurgia, AVE e infarto. Mais lento, pode decorrer em vários dias, tá? Geralmente o pH arterial ele é normal. E as cetonas séricas, elas estão ausentes, tá? Lembrando aqui também que nós temos outras considerações, mas olha o nível de mortalidade, gente, de 10 a 20%. Bem maior que a cetoacidose diabética. Tá beleza? Síndrome hiperesmolar hiperglicêmica, nós temos aí uma maior mortalidade, chegando até 20%. Gravíssimo, tá? Bora fazer a questão. Bora fazer a questão 21 e 21. Nós vamos terminar isso, tá? Nós já temos aqui, são 20 slides, nós temos aqui algumas questões. Nós vamos fechar com hemorragia digestiva, tá? E nós vamos falar sobre gasometria arterial. Vamos ver aqui como é que a galera tá vindo aqui, ó. Bacana. Gostei desse, ficou melhor assim. Aula mega maravilhosa, Deus abençoe sempre. Amém, amém, amém. Aí sim, gostei, galera. Perfeito, muito obrigado aí. Joanice, legal. Um abraço aqui para Afuá. Olha só, Afuá, meu irmão. Obrigado aí. Um abraço para o Arrascabeça. O Arrascabeça lá de Afuá. Beleza, então. Fechou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer questão. Bora lá que você vai aprender, ver que tudo isso que a gente falou, você vai internalizar e vai falar assim, caramba, olha só que informação interessante, eu vou acertar essa questão por causa dessas informações. Vamos lá. A cetoacidose é uma complicação aguda típica do paciente de diabetes mellitus tipo 1. Típica, bacana, típica, não quer dizer que ocorre apenas na diabetes mellitus tipo 1, tá? Mas também pode ocorrer no tipo 2. Ocasiona alterações metabólicas desenvolvidas por insuficiência da insulina grave ou absoluta. Caramba, olha só que perfeito. Insuficiência da insulina grave, ou seja, pouquíssima insulina competente, ou absoluta, ausência de insulina, tá? Do diabetes mellitus tipo 1 lá. Geralmente associada a condições estressantes, infarto agudo do miocárdio, AVC e infecção, que levam ao aumento de hormônios contrarreguladores, tá? Nesse sentido, assinale a alternativa que não corresponde a um sinal e sintoma da cetoacidose diabética. Opa. Vamos lá. Olha só, nós temos, cadê? Poliúria, desidratação, polidipsia, bradicardia e ácido cetônico. Hálito cetônico. Por que hálito cetônico? Porque justamente o aumento dos corpos cetônicos. Vamos voltar lá? Vamos lá.
dor abdominal, taquipneia, hálito cetônico, fraqueza, bradicardia, fadiga e fraqueza, hiperventilação, convulsão, visão turva, arritmia cardíaca, alteração do nível de consciência, diurese aumentada e desidratação. Volta para lá. Meu amigo, aumento do volume urinário. Acontece? Ok, acontece. Desidratação. Eu não estou conseguindo manter líquidos. Então, ela também ocorre. Isso vai ocasionar o quê? Tentar aumentar. Minha boca fica seca, a necessidade de beber mais água. Polidipsia. E nós temos também o hálito cetônico. Perfeito. Bradicardia não é uma característica da cetoacidose diabética. Bacana, né? O diabetes tipo 1 acontece quando a produção da insulina do pâncreas é insuficiente e o paciente apresenta uma sintomatologia específica. Essa aqui, inclusive, é ausente na maioria das vezes, tá? Podendo ter complicações agudas ou crônicas. Trata-se de uma complicação aguda do diabetes tipo 1. Nefropatia diabética, vasculopatia diabética, cetoacidose diabética, alcalose metabólica. Gente, olha lá. O que acontece? O que é nefropatia diabética? Ela é uma doença crônica, tá? Ou seja, o aumento da glicose circulante continuamente, ela agride os glomérulos renais. A filtração a nível glomerular, ela é justamente totalmente prejudicada. Então, o nível de filtração, ele vai diminuindo com o decorrer dos anos por causa desse aumento da glicose. Então, o rim, ele vai perdendo, ou seja, nefropatia, doença renal, ele vai perdendo a sua função, tá? a sua capacidade de filtração com o decorrer do tempo. Tá? E ele é justamente linkado ao diabetes. Então, nefropatia diabética. Mas isso ocorre com muitos anos. Eu acabei de falar para vocês a diferença entre crônico e agudo, para ficar bem cimentado na mente de vocês em relação a isso. Vasculopatia diabética. O que acontece na diabetes? Olha só. Na diabetes, tá? A gente, por causa do aumento da glicose circulante, acontece uma inflamação intersticial. Olha só, olha aqui. Imagina que isso aqui é o vaso. Há uma inflamação endotelial. Ou seja, o vaso ele continua aqui, tá? Mas a parte interna do vaso, ela está edemaciada. Então nós temos um edema endovascular, tá? Esse edema endovascular, ou seja, o vaso ele continua aqui, mas a luz dele, ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo. Olha só, ela vai diminuindo. Porque a parte de dentro vai inflamando. Então ela vai diminuindo. Imagina isso a nível capilar, a nível bem menor, lá nos glomérulos renais, nos vasos menores. Então a vasculopatia, a doença vascular diabética, ela é relacionada a isso. Porque o maior índice de cegueira não reversível do mundo é relacionado à diabetes. Porque lá nos teus olhos, quem recebe a imagem lá na retina, que a gente chama de retinopatia diabética, ela é irrigada por pequenos vasos. E esses vasos eles ficam inflamados dentro desses vasos, não chegando sangue adequadamente. Então nós temos uma retinopatia diabética. Entendeu? Então isso é justamente por causa dessa inflamação endotelial que a diabetes provoca. E aí nós temos paciente diabético, muito provavelmente também tem hipertensão arterial, justamente por causa dessa diminuição de resistência vascular. Cetoacidose diabética, situação aguda, top, é isso mesmo. Ou alcalose metabólica, cetoacidose, que é diferente de alcalose. Tá? Então, nossa questão aqui é letra C. Top, meu irmão. Top. Vamos lá. Gente, foca aqui para mim, Júnior. Vamos. Eu quero que vocês, todo mundo, agora preste muita atenção.
Essa é uma questão densa, com muitas informações e vão trazer conceitos bem interessantes para todos. Tenta te concentrar aqui comigo agora. Te concentras aqui comigo agora. Lembrando que esse material está no chat e você pode baixar. Quem está pelo meu Instagram, pode ir lá no YouTube, baixa o material, se inscreve no curso BM e não deixe de acompanhar com a gente. Agora, eu quero que você se concentre aqui, que o que nós vamos ler nessa questão são definições de 3 condições. Muito interessante. Vamos lá, Júnior, pode abrir para mim. Foi do Instituto Federal do Tocantins, 2019, tá? A diabetes mellitus não controlada pode provocar ao longo do prazo disfunção e falência de vários órgãos. Ok. Especialmente nos rins, acabei de falar, nefropatia diabética, olhos, retinopatia diabética, nervos, nevralgias, tá? Dor nevrálgica. Isso é interessante, inclusive com tratamento que não é feito com analgésico. Geralmente, inclusive, se usa algumas medicações, inclusive antidepressivo. A amitriptilina é um dos maiores medicamentos utilizados para controle da nefropatia, da nevralgia diabética, tá? Coração e vasos sanguíneos. Estudos epidemiológicos sustentam a hipótese de uma relação direta e independente entre os níveis sanguíneos de glicose e a doença cardiovascular. Perfeito. Também está associado ao aumento da mortalidade e ao alto risco de desenvolvimento de complicações micro e macrovasculares. Excelente. Bem como as neuropatias, que a gente acabou de falar, relacionadas aos nervos, tá? As complicações agudas do diabetes mellitus incluem a descompensação hiperglicêmica aguda, que pode evoluir para complicações mais graves, como cetoacidose diabética e síndrome hiperesmolar hiperglicêmica não cetônica, e hipoglicemia. Vou colocar aqui. Por serem complicações recorrentes, por que hipoglicemia, Juan, em paciente diabético? Por quê? Por que hipoglicemia em paciente diabético? O paciente pode errar a dose de insulina. O paciente ele pode errar a dose do hipoglicemiante. Ele pode errar a dose da insulina. Então, a hipoglicemia ela pode ocorrer no paciente diabético justamente nessas condições. Lembrando que em criança, lembra dos nossos 5Hs e 5Ts, causas de parada cardiorrespiratória? Tá? Nós temos isso na primeira aula. Quem não assistiu pode vir aqui no canal e assistir a primeira aula. Os 5Hs e 5Ts. Na criança, hipoglicemia é uma das causas de parada cardiorrespiratória. Então, é uma condição, sim, uma emergência que precisa ser sanada. Vamos lá. Por serem complicações recorrentes, nos atendimentos de emergência, a identificação rápida dos sinais e sintomas o diagnóstico precoce proporcionará um tratamento rápido e eficaz e aumento de sobrevida desses pacientes. Deste modo, analise as afirmativas seguintes e marque a opção correta quanto aos sinais e sintomas das principais complicações agudas do diabetes. Questão de Enem isso aí, né, mano? Uma 300 linhas para uma questão, tá? Questão... Vamos lá, essa foi punk, mas essa é legal, legal. A gente vai aprender muito com essa questão. Aprenda com as questões que você fizer. Já dei essa dica aqui. Melhor forma de você aprender é fazendo questão. Eu vi um trecho de podcast da professora Fernanda Barbosa. Ela, inclusive, é consultora legislativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. É uma das maiores professoras da enfermagem. E ela falou uma coisa bem interessante, que nós, quando estamos nos preparando para concurso público, nós evitamos fazer questão por vários motivos. Um deles é justamente ter a nossa confiança quebrada. Ou seja, quando você faz a questão e você não consegue acertá-la, você acredita e internaliza que você não está preparado para fazer a prova. Eu quero que você quebre isso agora. O momento de errar é fazendo questão em casa. É as questões que você vai treinar na sua casa que vai levar você a um outro nível de estudo. Porque as questões elas servem muito para a gente aprender. E essa dica eu dou todos os dias que eu dou aula falando para concurso público.
eu estudo concurso público fazendo questão. Então, eu não só indico a assertiva que esteja correta, eu também vejo porque as outras assertivas estão incorretas. É assim que você vai ampliar o seu leque de informação e estudo. Guarde isso. Não tenha vergonha e medo de fazer questão. O medo, ele paralisa a gente. Hoje eu ouvi uma reflexão muito interessante da Serena Williams, que é uma das maiores esportistas do mundo, se não a maior tenista de todos os tempos. Ela falou que o pai dela ensinou uma coisa muito importante para ela, que é o King, né? Que tem o filme, inclusive, deles falando, que ela falava o seguinte: o que eu faria se eu não tivesse medo de tal coisa? Se você não tivesse medo de arriscar, o que você estaria fazendo agora? Então, faça a questão. Faça a questão, que isso vai levar você a um outro nível. Vamos lá, Júnior. Passou o momento coach. Agora vamos voltar aqui para as questões. Vamos lá. Os principais sintomas da cetoacidose são poliúria, aumento da diurese, enurese, tá? Enurese, nós temos aqui uma outra, olha só, enurese. Então nós temos aqui um aumento do volume urinário noturno, hálito cetônico, fadiga, visão turva, náusea e dor abdominal. Além de vômitos, desidratação, hiperventilação e alteração do estado mental. Bacana. É realizado por hiperglicemia, geralmente em torno de 250 mg, cetonemia e acidose metabólica, pH menor de 7,3 e bicarbonato menor de 15. Deixa eu ver se está aqui. Na última questão. O que você acha dessa questão? Corretíssima. Ele resumiu cetoacidose diabética em 5 linhas, em 4 linhas. Perfeito. Vamos continuar, Júnior? A síndrome hiperesmolar não cetônica é um estado de hiperglicemia grave, ou seja, acima de 600 a 800 mg por decilitro, acompanhada de desidratação e alteração no estado mental, na ausência de cetose. Ocorre geralmente no diabetes tipo 2, em que o mínimo de ação insulínica preservada pode prevenir a cetogênese. A mortalidade é mais elevada que nos casos de cetoacidose diabética. Perfeito. Devido à idade dos pacientes. Lembrando que aqui é mais comum em pacientes idosos, fatores estressantes. Tá? Nós temos AVC, infarto, nós temos infecções, enfim. E a gravidade dos fatores precipitantes. Perfeito, perfeito e perfeito. Meu irmão, isso aqui, se tu quiser levar na tua mente e no coração, leva pro resto da tua vida. Hipoglicemia é a diminuição dos níveis glicêmicos com ou sem sinais, para valores abaixo de 70. Ótimo! Geralmente a queda da glicemia leva a sintomas neuroglicopênicos, que é fome, tontura, fraqueza, dor de cabeça, confusão, coma e convulsão. Perfeito. Porque ele chama de neuroglicopênicos? São justamente relacionados aos receptores neurológicos que induzem, por exemplo, fome, tá? Então, o paciente que tem uma diminuição dos níveis glicêmicos, ele pode ter justamente esses sinais neuroglicopênicos, tá? E manifestação da liberação do sistema simpático, a nível justamente de sistema nervoso autônomo, ou seja, automático. Sudorese, taquicardia, apreensão e tremor. Gente, só dando uma informação para vocês, tá? Uma coisa bem interessante. 70 mg como hipoglicemia por decilitro, ele já é considerado uma hipoglicemia principalmente no diabético. Entretanto, no paciente normal, isso aqui, sem diabetes, isso é tolerável. A gente pode considerar a partir de 54 mg por decilitro. Isso foi uma atualização recente, 2021, tá? Das diretrizes de diabetes, tá? Ou seja, a gente tem aí situações que no paciente que não tem diabetes, ela é tolerável, se ele não tiver tido nenhum tipo de manifestação. Inclusive, se o paciente estiver consciente, você pode oferecer um carboidrato, de alta absorção, uma balinha, um bombonzinho, né? um xarope, tá? Se o paciente estiver consciente, tá bom? E aí vamos para cá. Nós consideramos que todas as alternativas estão corretas, meu irmão. Tá aqui, você acertando tudo.